Boa noite. A poesia do simbolismo. Nas duas últimas aulas, falamos sobre os avanços ocorridos no final do século XIX, o progresso e as transformações urbanas. Como nem tudo são flores, também não tivemos apenas eventos positivos nessa época. Chegamos a comentar, por exemplo, sobre o acirramento das desigualdades sociais no cenário carioca. De modo geral, o mundo também testemunhou decepções com relação aos projetos de um futuro mais justo e de desenvolvimento para todos, o que gerava um clima de pessimismo e descrença. No caso do simbolismo, essa sensação afastou sua poesia de qualquer possibilidade de engajamento social. E nesse aspecto, há importante semelhança com o parnasianismo, estudado na aula passada. Ambos, afinal, voltavam-se para o belo e para a valorização da arte em si mesma. Entretanto, essas duas correntes também apresentaram diferenças. Enquanto os parnasianos alcançaram notável sucesso no país, os simbolistas viram a sua poesia marginalizada. Por que isso aconteceu? O simbolismo priorizou a sugestão, o símbolo, muito mais do que dizer ou se expressar objetivamente, o que não despertou o gosto do público da época. Mas como é isso de sugerir em vez de dizer? Para facilitar, observe a imagem seguinte. A Catedral de Rouen, 1893, de Claude Monet. Consegue identificar do que se trata a imagem? Com o que se parece? O que te lembra? Sem dúvida, o próprio nome da obra nos ajuda bastante. É a representação de uma catedral. Evidentemente, não é uma representação realista, com riqueza de detalhes como uma foto, mas que parece apenas esboçada, formada por borrões e que, à distância, dão a ideia da imagem de uma catedral. E esse era o objetivo. A tela pertence ao impressionismo, estética que guarda importantes relações com o simbolismo. Em ambas, o foco não está no retrato objetivo da realidade, mas nas impressões com que ela pode ser capturada. A poesia simbolista buscou promover um efeito semelhante ao que essa pintura gera no observador. Para isso, os poetas se esforçaram para sugerir, despertar sensações, sem jamais dizer objetivamente. Vamos ver um exemplo dessa poética. A Catedral Alfonso de Guimarães. Entre brumas ao longe surge a aurora, e ali no orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol, a catedral erbúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos, pobre Alfonso, pobre Alfonso. O astro glorioso segue a eterna estrada, uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de sol. A catedral erbúrnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lúgubres responsos, pobre Alfonso, pobre Alfonso. Por entre os lírios e lilazes desce, a tarde esquiva a amargurada prece. Põe-se a lua a rezar, a catedral erbúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. E o sino chora em lúgubres responsos, pobre Alfonso, pobre Alfonso. O céu é todo trevas e o vento uiva. Do relâmpago a cabeleira ruiva.
vem açoitar o rosto meu. A catedral hermúnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E os sinos gemem em lúgubres responsos, pobre Alfonso, pobre Alfonso. Você certamente observou que o poema, igualmente, mantém um tom impreciso com relação à catedral. A descrição da localização da referida catedral na primeira estrofe é bastante vaga. Os termos cuidadosamente escolhidos, como brumas, longe, evapora, sonho, céu, garantem esse efeito. O poema também fala em lágrimas e choro. O sino da igreja lamenta pelo eu lírico. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Esses termos respondem pelo pessimismo, que também é um traço marcante da estética simbolista. Vale destacar o recurso de figuras de linguagem que geram imagens muito sugestivas, tais como céu risonho, primeira estrofe, por entre os lírios e lilazes, quinta estrofe, céu tristonho, quinta estrofe, e o vento uiva, sétima estrofe. Os simbolistas, então, utilizavam-se de metáforas, metonímias e sinestesias, misturas de sentidos, entre outros recursos, para conseguir tais resultados poéticos. A referência à morte e a presença de elementos como luz e astro confere um tom místico, sobrenatural ao poema. Esse aspecto também era um traço frequente na produção dessa vertente. Outra marca importante é a musicalidade. No caso específico desse poema, destaca-se a repetição do verso pobre Alfonso, como se fosse o refrão de uma canção. Além disso, na sétima estrofe, a repetição dos fonemas eu nas palavras meu duas vezes e morreu geram um efeito similar ao eco, como se fosse uma voz do além, já distanciada. Com isso, notamos a exploração da sonoridade de palavras, de figuras como aliteração, repetição de som consonantal e assonância, repetição do som vocálico, do recurso da rima e do ritmo poético para gerar uma musicalidade própria. Entre os principais poetas e simbolistas, merece destaque Alfonso de Guimarães e Cruz de Souza. Então vamos resumir as principais características do simbolismo. Subjetivismo, ênfase na expressão do eu, tentativa de apreensão dos estados da alma. Pessimismo, tema da dor da existência, do sofrimento humano e da morte. Misticismo e espiritualismo, disposição para a crença no sobrenatural. Expressão vaga de ideias e emoções, poesia marcada pela imprecisão e pela sugestão. Musicalidade, a aproximação entre a poesia e música, com o uso de recursos como aliterações, assonâncias e outras reiterações fonéticas.